Olá, estamos tratando do assunto partes e procuradores e nesse vídeo vamos traçar 4 observações sobre as posturas dos procuradores. A primeira observação trata-se justamente do caso de postulação sem procuração. A ausência de procuração é um vício sanável. Entretanto, o Código estabelece algumas regras a serem seguidas. Vejamos. Primeiro, qual é o cabimento para que se exerça a atitude a postura de procurador sem estar munido do instrumento da procuração? É necessário que haja a caracterização de alto risco ao direito tutelado. E também é possível que haja o exercício da atividade de procurador, de representante de uma parte, sem o instrumento da procuração, nos casos de risco de decadência do direito, risco de prescrição. A prescrição e a decadência são aí fenômenos que andam sempre em conjunto na lógica do direito. A prescrição, a perda do direito subjetivo, e a decadência, a perda do direito potestativo. E um vício que fulmina aí formalmente o exercício, que é o risco de preclusão. Nesses 3 casos, 4, podemos dizer assim, uma vez que o Código estabelece também o risco como sendo uma cláusula geral para identificar a possibilidade de postular sem procuração, esses 4 casos são os que autorizam o cabimento da procuração, da atitude de atuar como procurador sem procuração. Mas há limites, há regras para que esse vício formal seja sanado. E observa-se que, segundo o nosso código atual, é necessário 15 dias para que seja juntada a procuração. Agora, há uma diferença entre o entendimento do código atual para o entendimento do código anterior. Isso é importante que os senhores conheçam, porque pode ser cobrado muitas vezes em questões nas carreiras que os senhores futuramente pretendam ingressar. Uma vez que o Código de 73 estabelecia o vício de ausência de procuração como causa de inexistência do ato processual. Então, o ato praticado por advogado sem procuração, na vigência do antigo Código, ele fulminava de inexistência aquele ato. Agora, o Código atual de 2015, ele alterou essa compreensão para elevar aí a posição desse ato processual praticado para o campo da eficácia. Considera-se o ato processual existente, entretanto, se não for juntada a procuração, o ato será considerado ineficaz. É importante que, com essa alteração, o Código de 2015 fez superada a súmula do STJ número 115, que entendia aí pela ratificação do entendimento do Código de 73. Então, a súmula 115, ela também dizia no sentido da inexistência desse ato processual praticado por advogado que não junta a procuração, mas esse entendimento restou superado e hoje é um vício que padece de ineficácia, certo? Bem, a segunda observação são justamente os requisitos desta procuração. Estabelece o Código que é imprescindível que haja a descrição na procuração para o exercício do foro, para a capacidade postulatória. É imprescindível que haja a descrição dos seguintes poderes. Vamos numerá-los para facilitar a nossa memorização. Então, são 8 poderes: receber citação, confessar,
3. Reconhecer procedência do pedido. 4. Transigir. 5. Desistir. 6. Renunciar a direito. 7. Receber e dar quitação. 8. Declarar a hipossuficiência. Cabe ressaltar, senhores, que a hipossuficiência da pessoa física, ela é presumida nos autos. Muito embora seja de boa prática ajuntada de demonstrativos dessa hipossuficiência, é entendimento atual de que as pessoas físicas são presumidamente hipossuficientes, uma vez que assim seja declarado. Há possibilidade, obviamente, de impugnação dessa declaração, mas é uma presunção aí iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa de veracidade dessa afirmação feita pela parte e pelo seu procurador. Bem, a terceira observação quanto aos casos de procuradores é justamente a possibilidade aventada pelo Código da postulação em causa própria. A postulação em causa própria, ela também tem alguns requisitos. Vamos destacar 2. Um é a informação ao juízo da inscrição desse advogado para justamente comprovar sua habilitação técnica. E o segundo requisito é, caso esse advogado esteja vinculado a uma sociedade, a um escritório, que ele também informe o seu local de trabalho. Agora, existem também vícios, obviamente, que podem ocorrer durante essa postulação em causa própria. E, atualmente, houve a uniformização de prazos no sentido de que, se não forem cumpridos esses prazos, o Código estabelece a priori um prazo de 5 dias. Entretanto, se os vícios forem aqueles decorrentes dos próprios fatos da petição inicial, esse prazo ele é absorvido pelo prazo de 15 dias, que é conferido a todas as partes para sanar esse vício, pelo princípio sempre da primazia da decisão de mérito. Ao juiz é dado conferir o poder para que a parte conserte alguma irregularidade, a fim de que aquela petição ela já não seja indeferida sem o julgamento do mérito e venha aí a resultar numa sentença terminativa, ou seja, sem mérito, ao invés de uma sentença definitiva, que é a sentença com resolução do mérito, ok? Bem, a quarta regra que nós vamos colocar é justamente os principais direitos para o advogado, o procurador. E dentre esses direitos é fundamental destacar, obviamente temos aí todo o Estatuto da Ordem, que enaltece as prerrogativas e os deveres da classe, mas destacamos aqui 2, que são justamente aqueles do exame dos autos. Então, o advogado, ele ainda que sem procuração, por isso que é importante a gente destacar, ele pode fazer o exame de qualquer auto, ele tem esse direito de chegar ali na secretaria e requisitar, desde que esse auto ele não corra em segredo de justiça. Mas não há necessidade de estabelecer a procuração. Agora, se ele já for, sim, atuar no foro, aí sim será exigida a procuração, o instrumento da procuração. O segundo aspecto é justamente também quanto ao exame dos autos. O advogado, se quiser fazer um exame mais a miúde desses autos, quiser fazer a chamada carga, aí sim ele vai precisar de uma procuração. E uma vez apresentada essa procuração, ele pode retirar para fazer a análise desses autos em 5 dias, ok? Então, é importante aí quanto ao exame dos autos, para mais uma observação do ato dos procuradores, que os senhores tenham em mente essas 2 ideias. Não há necessidade de procuração se o advogado ele quiser fazer o exame na própria secretaria, na própria área do cartório.
Porém, se ele quiser fazer uma carga, quiser observar mais a miúde, ele vai ter o prazo de 5 dias, mas aí será exigida a procuração. Ok, senhores?